Paulo, quando soube do que estava acontecendo na igreja de Corinto, ele ficou horrorizado. Então ele disse, em 1 Coríntios capítulo 5, ele ouviu dizer que ali entre os irmãos daquela igreja de Corinto tinha um cidadão que estava possuindo, tendo relações com a mulher do seu pai. Interessante que aqui ele não fala que era com a mãe, mas ele diz que era a mulher do seu pai, que a gente entende que pode ser ou o pai dele era viúvo e casou-se novamente com uma outra mulher, ou possivelmente ele era casado com essa mulher e veio a falecer. O que nós sabemos é que a mulher era do pai dele, ou seja, não era dele. E Paulo então fica, como se diz assim, horrorizado de saber, tomar conhecimento daquela situação, né? Porque era uma coisa que estava acontecendo, era um ato, imoralidade que estava acontecendo no meio de uma comunidade conhecida por igreja, por discípulos, por santos, por obedientes, pelo povo do Eterno. Então ali no meio tinha um cidadão que estava fazendo algo tão assim, como que eu poderia citar assim, algo tão tenebroso, algo tão horroroso, que nem no meio do povo ímpio, quer dizer, nem no meio daquelas pessoas que tá lá na bebida, nas drogas, lá, não acontecia isso, que era o fato de o homem estar tendo relações ou estar possuindo a mulher do próprio pai. E ele diz que ele se lamentava muito pelo fato de todo mundo estar sabendo daquilo ali e ninguém falar nada. Todo mundo tinha pleno conhecimento daquilo ali, mas ninguém tomava nada, ficava quieto, não se envolvia, não tomava uma explicação, não tomava uma decisão, não fazia nada, entende? É a mesma coisa que pode acontecer em nossos dias hoje. De repente, nós estamos vivendo uma situação em que nós não concordamos, nós não aceitamos essa situação pela qual estamos vivendo, mas às vezes a gente acaba ficando acomodado, ficando engessado e deixa para lá, eu não vou falar nada para não arrumar encrenca, para não causar briga, para não causar discussão, é melhor deixar isso para lá, mas a gente lá no fundo, a gente sabe que aquela situação ali não é correta, não é aceitável, não é agradável diante de Deus. Então, o que que Paulo diz? Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, quer dizer, o pessoal de lá, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, no dia do Senhor Jesus. Então aqui Paulo, depois que ele toma conhecimento daquela situação lá, ele se manifesta, ele reprova a atitude daqueles irmãos, que ninguém tomava providência, então ele diz que ele ia entregar aquela pessoa para Satanás, para que a sua carne fosse destruída e que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. E é aqui que entra o grande problema que a maioria dos teólogos, dos escatologistas, não consegue interpretar. Nós temos esse poder
Nós temos essa autoridade de pegar uma pessoa, encomendar uma pessoa, entregar essa pessoa na mão do Satanás, para que o Satanás destrua a carne dele? Não. Ninguém tem esse poder, ninguém tem essa autoridade, e mesmo o nosso Pai, o Criador, jamais ele faria isso conosco. Jamais ele faria isso conosco. Então, o que significa, então, entregar, entrega esse homem a Satanás para a destruição da sua carne? Ora, isso é simples. Quando você pega a sua Bíblia e lê, nesse momento, você dá uma pausa nesse vídeo, você vai lá na parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Você dá uma pausa aqui, vai lá e ler, ou então você continua assistindo até o final e depois você vai lá e ler a parábola do filho pródigo, que você vai entender. Quando o filho pródigo decidiu sair da presença do pai, sair da casa do pai, do conforto, sair do meio da família e se aventurar lá no mundo, nas meretrizes, nas bebedeiras, nas prostituição, nas coisas que desagradam a Deus, o pai não impediu, não. Logicamente, o pai deve ter ficado triste, porque qual pai, qual mãe que não fica triste de ver o filho ou a filha indo embora para o mundão, né? Deixando o conforto, deixando toda aquela mordomia, aquele lar, aquele aconchegante familiar. Mas você percebe que lá no mundo, o filho pródigo perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Ele ficou numa situação que ele foi comer comida dos porcos. Aí ele caiu em si. Puxa vida! Quantos empregados do meu pai que tem fartura, come do bom e do melhor, e eu aqui nessa situação. Olha a situação que eu estou. Por quê? Porque eu saí da casa do meu pai, porque eu saí da presença de Deus, porque às vezes a gente vê esse cidadão ao qual Paulo se refere, ele estava com um pé na igreja e um pé no adultério, na prostituição. Porque ele estava com a mulher do pai dele, não era a mulher dele. Então ele estava dividido. Então quando Paulo diz que é para entregar essa pessoa para Satanás, eles cortaram todo o vínculo, pararam de ter aquela amizade, de ter aquela participação com ele, não aceitaram mais ele ali naquela comunidade. Provavelmente deve ter dito: olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, já que você não quer obedecer às leis do pai, o que o irmão está fazendo é errado. Não pode, isso aí, nem o povo lá das drogas lá não faz isso aí, possuir a madraça, ter relação com a madraça. Meu irmão, tá errado isso aí. Mas já que você não quer se consertar, então é o seguinte, se afasta da gente, vai embora, vai aproveitar os frutos da carne, vai destruir o seu corpo, vai se prostituir, vai adulterar, vai usar drogas, vai beber cachaça, vai fumar, destrua o seu corpo, faça de tudo para você contrair uma doença e destruir o seu corpo, porque na hora que você estiver lá todo doente, que você tiver lá sem o que comer, sem o que beber, sem nada, você vai cair em si. Você vai cair em si, fala: meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? De abandonar a minha família, de abandonar o meu esposo, de abandonar a minha esposa, de abandonar os meus pais. Olha a situação que eu estou aqui. Estou podre, estou todo doente, estou drogado, estou bêbado, estou em adultério, estou em prostituição. Tudo aquilo que Deus desagrada, eu estou fazendo. Então a carne da pessoa começa a apodrecer, porque é os frutos da carne.
Tudo isso é fruto da carne. Aí a pessoa cai em si. E quando a gente continua lendo a leitura, a gente vê que lá na frente esse cidadão se arrepende. Depois que ele foi entregue aos prazeres do mundo, lá que ele só apanhou, sofreu lá, que a carne dele estava se consumindo, né? Se acabando nos prazeres mundanos, ele caiu em si. Não, pera lá, eu vou voltar por meio da minha irmandade, que aqui eu estou perdendo, aqui eu só perdi aqui. Isso aqui não é bem o que eu estava precisando, isso aqui não é bem o que eu estava procurando. Então eu vou voltar lá para minha casa, para minha família, para minha irmandade, vou me reconciliar, vou me pedir perdão para o Pai me perdoe, pedir que a minha família me perdoe, e a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura. Eu vou fazer o mesmo que a minha família faz, viver em união, em amor e harmonia. Que o Eterno abençoe grandemente você, o seu marido, a sua esposa, a sua família e o lugar aonde você mora.